Quando falamos de cérebro, cada um é um universo a ser explorado. E hoje estamos aqui para conhecer mais sobre esse órgão que desperta tanta curiosidade e abre investimentos para uma nova economia. Eu convido Tirso Meireles, presidente do Sebrae São Paulo, vice-presidente no Sistema FAESP, Senar São Paulo, e também Renato Fonseca de Andrade, assessor da presidência do Sebrae São Paulo, para compartilhar com a gente sobre empreendedorismo inovador. Estou muito feliz em participar do World Forum Neurotechnology. Momento importante. Eu sou o Tirso Meireles, estou como presidente do Sebrae. Nós fizemos uma grande transformação. Precisamos, e vocês fazem essa diferença, precisamos ter um vetor de desenvolvimento, um vetor de transformação. E isso nós temos feito em vários pontos importantes. Nós tivemos aí, nesse contexto como um todo, uma experiência única, que foi o aspecto da pandemia. Praticamente 3 anos, com muita conturbação, mas com muita evolução. E essa inovação foi muito grande sobre o aspecto de transformação de uma sociedade. Uma sociedade que saiu de um processo de transformação tecnológica. E vocês, nesse momento, principalmente do trabalho neuro que vocês estão fazendo, é fundamental para a saúde do ser humano. Vou dar um exemplo para vocês. Essa pandemia, todos nós vacinamos, inúmeras pessoas pegaram essa pandemia, essa gripe, esse processo que realmente instala no nosso pulmão. Os reflexos disso nós não sabemos. E esse trabalho que vocês estão fazendo com as startups, com as inovações tecnológicas, com as plataformas tecnológicas, para trabalhar o neuro, será fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse período de pandemia, nós percebemos logo no começo, a partir mais ou menos de final de abril, nós pesquisamos algumas palavras, como perigo, medo, suicídio, e verificamos que a sociedade começou a se preocupar muito com essas palavras. E verificamos que nós precisaríamos fazer algo para ajudar a nossa sociedade. Na ocasião, a primeira-dama do nosso estado nos ajudou, a dona Bia, onde nós fizemos uma composição de como que nós poderíamos ajudar a nossa sociedade. Nós temos as secretarias de saúde nos municípios todos, dos 645 municípios do estado de São Paulo, e existe uma pessoa responsável de neuro, onde trabalha exclusivamente o psíquico das pessoas. E nessa ocasião, nós interligamos a academia, a USP, junto com os procedimentos das secretarias municipais. Mas nós precisaríamos ter um link digital no processo. Conseguimos trazer a Universidade Digital do Estado, onde fez o link e levou todas as inovações e todas as transformações teóricas de melhoria do conhecimento para esses profissionais. Eles tiveram realmente um up de crescimento de teoria e de conhecimento, de transformação, da evolução contínua dos textos, que foi fantástico. Mas daí nós precisávamos criar uma outra base para interligar com as secretarias da saúde municipal as pessoas que ali precisavam de uma atenção psicológica. E aí nós pegamos o Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo e ele fez uma ferramenta que interligou. E essa ferramenta que ocorreu a interligação, a sociedade, as pessoas que ali necessitavam entravam e era direcionado para o município onde a pessoa mora e conversava digitalmente para ter o apoio psicológico. Foi fantástico. Agora, qual o custo disso? 0. Isso foi maravilhoso. Chama-se autoestima. Vale a pena vocês entrarem
e verificarem como que realmente conseguimos construir. Então nós precisamos acreditar. Essas inovações, vocês estão fazendo essa diferença. Vocês estão conseguindo criar e desenvolver ações importantes que vai mudar a vida das pessoas. E nós do Sebrae temos feito trabalhos muito interessantes. Nós temos o Library do Sebrae, que trabalha as startups no processo como um todo, para que nós possamos acelerar e dar as condições para as startups desenvolverem o processo como um todo e dar ajuda estruturante, principalmente naquele momento do vazio que chega às startups, onde você tem um momento de atravessar a ponte. E isso o Sebrae tem feito, os agentes de inovação, de transformação, onde ajuda as startups. E essas startups, no período da pandemia, para vocês terem uma ideia, nós viajamos todos os parques tecnológicos do estado de São Paulo. Foram mais de 14 parques tecnológicos. E fomos descobrir o que cada um deles estavam fazendo. E descobrimos coisas assim fantásticas. De medicina, do agro, de tudo que você imaginar, nós tínhamos lá sendo trabalhado. Mas não existia a deliberação aonde que ocorria a interligação ou do município, ou do estado, ou do país, em cima daqueles desenvolvimentos das startups. Pusemos o Sebrae coordenando esse processo e hoje estamos criando aí as condições espetaculares, onde levamos esses nossos profissionais e esses inovadores das startups para vários eventos internacionais, como em Portugal, como em Miami, em vários locais, levando essas pessoas que estão demonstrando aí o trabalho que eles estão fazendo nas startups. Então o Sebrae tem trabalhado muito esse aspecto profissional junto às pessoas que ali desenvolvem essas startups. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando também com um fundo para ajudar efetivamente a criar as condições financeiras do projeto inicial de financiamento para eles. Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez o Sebrae São Paulo conseguiu implantar dentro do processo orçamentário dele um valor significativo durante 4 anos seguidos para o desenvolvimento das startups, para as inovações das transformações digitais. Fantástico. A partir disso, fizemos uma parceria fantástica, um valor bem significativo com a FAPESP, com o governo do estado, para que nós possamos também fomentar aquelas startups que faziam um trabalho específico do desenvolvimento setoriais. Depois, o Sebrae Nacional, junto com o Sebrae São Paulo, conseguiu fechar com a FINEP um valor consideradíssimo para que nós também pudéssemos ajudar financeiramente o desenvolvimento dessas startups. Posteriormente, o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento do Brasil, também investiu um valor significativo para criar esse ambiente. Você vê, começamos com um orçamento de um estado, de uma instituição estadual, que é privada, e aí fomos locando outros agentes, outras academias no processo como um todo. Então hoje nós temos a parceria da USP, nós temos a parceria da Unicamp, nós temos a parceria da Uvesp, que é a Unesp, e também a Embrapa. Então você cria um ambiente para desenvolver o processo como um todo, e aí você começa a fazer a transformação importante digital que tanto necessita a nossa sociedade. A partir da pandemia, nós nunca voltaremos o que éramos antes. Nós estaremos, sem dúvida nenhuma, e permanentemente levando a inovação tecnológica, mas de forma espetacular. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós levamos os conceitos de empreendedorismo para os jovens desde o primeiro ano até a universidade, para que ele possa, desde pequeno, já ter essa vocação, descobrir a sua vocação, para que ele possa abrir o seu próprio negócio. E por que não começar a abrir as suas inovações tecnológicas para poder criar efetivamente o valor agregado das suas ideias e das suas posições. Esse é o ponto importante. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma,
criar as noções específicas para que nós possamos criar uma rede nela. E hoje o mundo está muito interligado. Quando nós tivemos agora em Summit em Portugal, em Miami, você vê que todas estão. Tivemos em Dubai a mesma coisa, em Abu Dhabi a mesma coisa, e vão se interligando o processo como um todo. E aí sim você agrega valor, conhecimento, oportunidade, inovação, novas ideias, e aí você surge com os procedimentos. O Sebrae te dá essa alavancagem, ela te dá a possibilidade de você fazer um plano de negócio, te dá todas as vertentes para você estruturar sua startup e, ao mesmo tempo, te dá as condições específicas para um aceleramento desse processo. Mas tudo isso não fazemos sozinhos. Nós fazemos esse processo conjunto com as redes, academia, com as inovações, com os parques tecnológicos, com as incubadoras que nós temos, e aí você cria uma grande rede. Esse é o propósito que nós desenvolvemos a nossa Faculdade Sebrae. A Faculdade Sebrae, ela tem essa abrangência de trazer esse aspecto de estudos do que acontece no mercado, a evolução do processo e tentarmos diminuir o máximo possível dos erros que possam surgir na tramitação das aberturas das startups. É um trabalho magnífico que o Sebrae está fazendo com essa faculdade que se tornou nacional. Faculdade Empreendedor, e ao mesmo tempo desenvolvemos um canal Empreender, uma grande rede de televisão, para que nós possamos expor à sociedade como um todo a transformação da sociedade, da importância dela também ter a expertise de desenvolver esse processo como um todo. E aí você vai ampliando a sua rede. Fizemos a Feira do Empreendedor no ano passado, maior feira de empreendedorismo, onde nós envolvemos todas essas inovações, essas startups, a maior feira de inovação de empreendedorismo digital do mundo. E agora, esse ano, fizemos presencial e virtual. Foi fantástico. Por quê? Porque as redes se interligam, se fortalecem e um ajuda o outro. Um contribui com o outro. E é isso que eu proponho a vocês. Vocês que estão trabalhando nesse momento tão importante do neuro, que é realmente uma função importantíssima para a qualidade de vida das pessoas, então vocês estão de parabéns. Quero muito contribuir com o setor de vocês. Temos feito um trabalho magnífico com a Health Tech, junto à área de Rio Preto, que é um centro muito importante, a área do Hospital do Amor, que é Barretos, com Ribeirão Preto. É um eixo interessante do Health Tech. Por que não ajudarmos a criar especificamente essa área de neuro? Então quero cumprimentar cada um de vocês, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês e ao mesmo tempo convidar para vocês virem conhecer, entra no Sebrae, www.sebraesp.com.br e conheçam tudo o que nós estamos fazendo. E para nós será um grande prazer termos esse intercâmbio. Nós desenvolvemos a Trade Sebrae para que nós pudéssemos realmente estar no exterior. Abrimos agora recentemente um escritório em Lisboa do Sebrae para que nós possamos levar essas inovações do Brasil para Portugal e para o mercado comum europeu, como também receber. É um ponto do Brasil em Lisboa para que nós possamos ampliar tanto o apoio aos brasileiros que ali vivem, como também aos estrangeiros que ali estão e que possamos fazer parceria. Conte conosco. Obrigado pelo carinho, pelo apreço de estar falando com vocês. Vocês são muito especiais para nós. Aproxime de nós que nós queremos aproximar muito de vocês para que a gente possa fortalecer essa rede tão importante. Quero aqui cumprimentar a Fabiana, que nos fez esse convite para ter a oportunidade de conhecer vocês. Uma matéria extremamente importante. Uma matéria que, sem dúvida nenhuma, ela é referência hoje no nível mundial. Nós estamos trabalhando muito todo esse processo, conforme eu disse a vocês, a importância da autoestima, que nós desenvolvemos todo um procedimento aqui com a academia, com a Universidade de Tecnologia, para que nós possamos envolver todo o processo, o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, todos eles envolvidos, formando uma rede para o fortalecimento desse processo.
No Brasil, nós estamos iniciando esse processo. Vocês são fundamentais para nós. Nos dar o alicerce necessário para a organização, para que nós possamos ter as leis pré-estruturantes, para que nós possamos criar e desenvolver essa parte tão importante do neuro a nível do ser humano. Estamos trabalhando muito o empreendedorismo. O empreendedorismo desde o jovem até a universidade. Principalmente descobrindo a vocação das pessoas. E ao descobrir a vocação e a pessoa se aprofundando nela, ela acaba descobrindo as oportunidades de inovação. E olha, gente, nós estamos aqui no estado de São Paulo e estamos criando cada região um arranjo produtivo local que você trabalha todas as cadeias produtivas, o água, a indústria, o comércio e o serviço. E isso surge uma grande oportunidade, porque existe necessidade de fazer as inovações de melhoramento contínuo no processo. E olha, está sendo espetacular. Além disso, nós estamos ajudando muito a segurança alimentar nessas regiões onde você faz todo o desenvolvimento. E vocês sabem muito bem que uma boa alimentação ajuda o corpo humano, ajuda a gente a ter resistência e nos ajuda no processo como um todo. Então, eu gostaria de reforçar vocês tudo que nós temos feito no Sebrae. O Lab do Sebrae das Startups, o fundo que nós temos para ajudar e apoiar as startups, os agentes de inovação que nós temos dentro do processo das startups para ajudar o aceleramento e os planos de negócio deles, toda uma rede de investimento, FAPESP, Academia, FINEP, BNDES no processo. Mas precisamos muito para que vocês possam nos ajudar a fortalecer esse processo. A união nossa, faremos a grande diferença de tudo. Hoje, nós não temos fronteira. Fronteira depende de cada um de nós. Nós observamos com todas as viagens internacionais que nós levamos, as nossas startups para Summit de Portugal em Lisboa, na Flórida, em Miami, todo esse processo fizemos para que nós pudéssemos fortalecer essa rede. A nossa feira de empreendedorismo, que nós tivemos uma área grande de startup e inovações, também foi um sucesso tremendo. Então hoje, a grande preocupação nossa é estimularmos e darmos a oportunidade para as pessoas desenvolverem. E vocês estão no caminho correto. Vem nos ajudar e vamos formar essa rede conjuntamente. Nós estamos à disposição de vocês no 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br. À sua disposição, para que juntos possamos fazer a diferença, para que nós possamos ter uma humanidade melhor, sociedade mais feliz e vivermos mais plausivamente mais felizes, né? Para que a gente possa ter uma vida melhor. E todos nós juntos ajudaremos uma sociedade melhor. Muito agradecido. E esse momento é muito importante, porque nós temos um mercado hoje de 8,4 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, para que nós possamos ter essa viabilidade do processo como um todo, nós temos de ter o fortalecimento dessa rede. E esse fortalecimento da rede, como é muito complexo, para vocês terem uma ideia, hoje, aqui no Brasil, nós estamos trabalhando muito telemedicina. Estamos fazendo um atendimento via online para as pessoas que estão no campo, as pessoas que estão mais longe do centro tecnológico do nosso país ou do nosso estado. Então a telemedicina está ajudando muito. Imagina nós ingressarmos todo esse conhecimento que vocês têm do neuro para a telemedicina, para que nós possamos ajustar o processo como um todo. Nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, dar uma qualidade de vida e um atendimento às pessoas, mas muito grande. Essa é a nossa função, de nós trabalharmos e fortalecermos essa rede para que nós possamos aproveitar. Olha, o mercado é de 8,4 bilhões, tem muito espaço para todo mundo. O que precisamos é fortalecer a nossa rede e nós estamos disponíveis para vocês. O Renato está trazendo aqui uma novidade. Ô, Renato, senta aqui, vamos conversar com a nossa rede. Eu estava comentando aqui com eles a importância do fortalecimento da rede. E eles têm uma rede fantástica e nesse momento tão importante, o aspecto neuro, e que nós fizemos um trabalho bacana, e eu já comentei com eles, do autoestima, que realmente
trabalhamos esse envolto todo. Me conta das novidades, aproveita aí e conversa com nossos membros do nosso congresso. Bom, nós estamos fazendo um levantamento sobre a atuação do Sebrae nas Deep Techs, que são aquelas startups que trabalham a questão da ciência mais aplicada, né? A ciência profunda transformada em produtos. E dentro desse campo das Deep Techs estão as Neurotechs, que é a área aqui do nosso fórum, do WNF, e que lidam diretamente com o cérebro, fazendo com que surjam novas alternativas para diagnosticar doenças. São doenças milenares, né? Que vão tratar demência, que vão trabalhar com Parkinson, que vão permitir um diagnóstico mais apurado para recomendar um bom tratamento. Então, com certeza, a questão da saúde mental, que hoje assola o planeta até depois da pandemia, principalmente, né? Principalmente, vai ter bons caminhos de solução e muita coisa vem do nosso grupo de neurotechs brasileiras que estão cada vez mais eu fortalecendo. Inclusive estava comentando com eles sobre a evolução que está ocorrendo no Brasil, a telemedicina, onde que esse conceito mais puro foi colocado nos produtos e hoje nos locais mais distantes, até mesmo na Amazonas, o pessoal está fazendo telemedicina pela distância que tem. E ao você criar essa conjuntura, essa importância da saúde mental, e nós podemos traduzir isso mais facilmente para a sociedade, nós vamos ter uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais equânime, para resolvermos esses problemas, né? Exatamente. Eu estava lembrando aqui, né, uma das aplicações de neurotechs são nos exoesqueletos. E o professor Nicoleles, do Brasil, até na Copa do Mundo anterior, né, teve uma participação grande na abertura, e a gente vê a importância que é conseguir devolver para uma pessoa debilitada fisicamente, sem movimento, a condição do movimento. Como é que isso é extraordinário para a humanidade. E essa é uma das aplicações da Neurotech. E a gente pode considerar várias outras possibilidades que estão surgindo com a questão dos dispositivos wearable, que vão sensorilizar o corpo humano e fazer com que as informações cada vez mais vão para instrumentos de monitoramento, de diagnóstico e permitam entender cada vez mais essa, entre aspas, máquina humana que é tão linda. Você sabe, eu estava comentando anteriormente, Renato, e o nosso público nos assistindo, nós tivemos uma pandemia muito séria no mundo como um todo. E fecharam tudo, né? Nós tivemos aí os bares, restaurantes, tudo fechado, e as pessoas precisavam alimentar, ser abastecidas, irem no mercado, adquirir alimentos para a sobrevivência. E aumentou muito o atendimento via motoboy, as pessoas que fazem a entrega delivery. E a quantidade de acidente que ocorreu nesse período foi algo extraordinário, aonde que movimentou esse lado da medicina muito fortemente pelo aspecto de fazer uma transposição sem uma estrutura pré-definida, né? E aí a gente associa sempre que a inovação acontece quando grandes descontinuidades surgem na sociedade. A pandemia foi uma delas. E nós testemunhamos, através da atuação do Sebrae, vários pontos de inovação que foram criados, desde os mais simples possíveis, que é fazer um comércio eletrônico, até invenções que foram colocadas à disposição. Você está me lembrando uma coisa muito interessante, Renato, que é o Reshape. Hoje é um fato muito interessante que nós aprendemos nesse período, inclusive vamos estar lançando um livro agora em dezembro, contando a história da pandemia que nós passamos no Sebrae nesse período de 2 anos, que foi transformador. Vale a pena porque nós vamos deixar um registro muito bacana. E o Reshape demonstra para nós o formato de como que nós temos de verificar os nossos clientes, as dificuldades todas que nós passamos. Nós temos hoje uma nova forma de visualizar o mercado, nova forma de visualizar o empreendedorismo, novas formas de inovação em tecnologia, como nós estamos falando do neuro, falando da possibilidade do aprofundamento lógico do processo. É muito interessante isso, né, Renato? Por isso que acredito que vocês já tenham falado aqui no fórum a importância da rede, a importância de
usar o conhecimento de uma startup e ampliá-lo através do compartilhamento de informações com outros especialistas, com outros técnicos. Participar dos programas de startup do Sebrae abre esse horizonte, faz com que a gente aprenda. Nossa, a gente estava no Web Summit semana passada, uns 10 dias, né? E ali surgiu um negócio que eu achei fantástico, uma empresa de biotecnologia, que através de um extrato de uma árvore amazônica, o pessoal conseguiu criar uma fórmula que muda o caminho do neurônio e reprograma um vício. Parece um negócio de outro planeta, a gente falar uma coisa dessa. Né? O pessoal está conseguindo mudar o caminho neural através desse extrato, que já foi inclusive comprado por uma farmacêutica americana, já fizeram lá uma joint venture, e estão reprogramando hábitos do ser humano. Isso entra questão de regulamentação, assim, debaixo de uma proposta dessa de ética, até qual que é o limite dessa coisa toda. Isso entra recursos humanos preparados para fazer um processo desse, para que entre no mercado e gere uma nota fiscal que, no fundo, é o que a gente gostaria que as empresas brasileiras conseguissem fazer cada vez mais. E quando a gente vê essa complexidade toda, a gente vê o quanto um país cresce ao trabalhar uma temática de inovação. E de valor de agregado, ciência, de valor ultra agregado, em cadeias complexas de conhecimento, e que o Sebrae tem todo um aparelhamento muito interessante que vai ser útil para os empreendedores ligados ao setor de Olha que bacana, gente. Nós estamos convidando vocês. Qual é o nosso endereço para que eles possam nos visitar, Renato? Pode fazer contato através do site do Sebrae, do programa de startups, o Sebrae for Startups. É um programa muito interessante que tem encaminhamento ali desde desenvolvimento de produto, design de produto, fazer um job to be done, né? Conceitos de desenho do produto final, fazendo matches com pesquisadores, a questão de crédito, de grants, com FAPESP, por exemplo, questão de acesso ao mercado, de internacionalização nos principais eventos de startup do planeta. Isso tudo, pessoal, só tem sentido se vier misturado com o espírito empreendedor que vocês estão gerando nas suas empresas. Então, contem e utilizem o Sebrae. Sebrae for Startups é o caminho aí, através da internet, ou através dos nossos escritórios regionais no estado todo, ou telefonando para o nosso 0800 570 0800. Puxa, eu queria falar com alguém da equipe de startup. E é o caminho para entrada nesse mundo junto com o Sebrae. É isso aí, gente. Ele já passou o endereço eletrônico, estou passando outro, www.sebraesp.com.br. Esperamos vocês. E um grande prazer estar com vocês. Tem muito programa que começa agora fevereiro, março de 2023. Perfeito. Então é um momento agora de entender isso e se inscrever e estar preparado para começar um grande relacionamento com o sistema Sebrae. Temos no total mais de 300 itens de especialização na nossa prateleira. Entre em contato, estamos lá à disposição e tudo gratuito, hein? Tamo junto. Valeu, Renato. Obrigado aí por estar junto com a gente. Um abração. Estamos de volta diretamente do nosso território global e te convido nesse momento a explorar os territórios da tecnologia, da neurociência e da consciência de forma livre. E às 5 da tarde nós voltamos aqui no Território Global para seguirmos juntos. Até já!